A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Rosana Ferreira. Olá, graça e paz. Mais um momento juntos para falarmos das coisas de Deus. Estou feliz porque você está sintonizado, você conseguiu vencer esta semana, está sintonizado nesta programação que tão bem faz ao seu coração. Aqui no nosso país, onde estamos vivendo, nos últimos dias temos vivido uma agitação, frenesi, o povo na rua. O que está acontecendo? O que está acontecendo não só no Brasil, neste país maravilhoso, nessa pátria amada, mas no mundo inteiro? O que se passa no coração de brasileiros, quase 200 milhões de pessoas, indo para as ruas, falarem dos seus desejos de melhoras? Não estamos falando aqui sobre vândalos, nem pessoas que quebram e destroem patrimônios públicos ou privados para mostrar indignação. Isto é vandalismo. Essas pessoas não são dignas nem de serem vistas, muito menos de serem ouvidas. Mas nós estamos falando de uma população inteira que tem algo a falar. De um povo que quer expressar o seu desejo de ter aquilo que lhes é oferecido como direito de cidadão, que é saúde, educação e lazer. Então, nós não estamos alheios a isso enquanto igreja, cabe-nos a nós orar pelas autoridades, orar pelas pessoas que querem, e nós vivemos num país democrático, querem expressar a sua voz. Importante é que sejam ouvidos, porque quando você tem coisas boas a falar, você só acrescenta. As coisas que não são boas, que são bobagens, porque existe também nesse meio, você deixa para lá. Mas é importante ouvir-se sim o clamor de toda uma nação. E baseado nisso, e a fim de falar também sobre essas questões cívicas, já falamos, pronto. Agora vamos entrar numa questão que está acontecendo no mundo inteiro. Também, que assola todos os continentes. Que assola a casa do rico, que assola a casa do pobre, que assola a palafita do paupérrimo. O que está acontecendo neste mundo? O que está havendo no meio da sociedade mundial? Que dias são estes? Onde há desigualdade social tão grande, onde tantas são as necessidades, o que está havendo? Talvez você que seja uma pessoa abastada, que não precise de transportes públicos, que não precise de se expor à noite, pegando conduções, você que não precisa mais, já passou por isso também, ir à faculdade ou ir a uma colégio, uma escola, passar por tantas coisas, aquela mãe que fica em casa orando, pedindo a Deus, rezando para que seus filhos voltem em paz. O que está havendo no mundo? O que está acontecendo com essas 7 bilhões e tantas pessoas ao longo deste mundo? Qual é a carência principal dessa sociedade que geme por soluções e parece que não há quem veja isso? Vamos abrir a nossa Bíblia? Pegue a sua Bíblia, a sua arma de deferência, de direção, e abra sua Bíblia. Em 2 de Timóteo, a carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 3, versículo 2 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler? Vamos começar do capítulo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, diz o versículo 1. Versículo 2 diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados,
implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Isto Paulo profetizava há quase 2000 anos atrás. Nos últimos dias aconteceriam todas essas coisas. Paulo disse: sobrevirão tempos difíceis. Eles já estão acontecendo, chegaram. Porque nós não estamos falando da riqueza que nós encontramos, das opulências que nós encontramos nos castelos de Dubai, das grandes propriedades europeias. Não estamos falando do ouro que se encontra nos palácios. Nós estamos falando de tempos difíceis que têm assolado a população no mundo inteiro. Na África, na Ásia. Nós temos visto pessoas na mendicância, pessoas que não têm o que comer, crianças que não têm o que vestir. São tempos difíceis. Paulo falou, olha, sobrevirão tempos difíceis. Por que os tempos difíceis? Vem aqui no versículo 2, bem claramente falando. Pois os homens serão egoístas, avarentos. Não é o que nós temos visto? Tantos com tanto dinheiro preferem investir numa escuderia do que fazer algo por alguém. Não que você não tenha que investir em coisas do mundo secular. Não estou falando isso. Estou dizendo que se os homens não fossem, como diz a Bíblia, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Hoje você não encontra uma pessoa que seja afeiçoada por outra, que queira ajudar. Existem pessoas que precisam ser ajudadas, você pode fazê-lo, faça. Mas o que eu vou ganhar em troca? O bem-estar. Porque Deus abençoa aquele que dá. Nós temos falado sobre isso tantas vezes, não é verdade? Implacáveis, caluniadores. Você já viu hoje em dia, quando você quer denegrir a imagem de alguém, você pega uma câmera de celular, grava calúnias e põe na rede. Você acaba com mulheres, com homens, com a reputação de pessoas. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias, caluniadores, sem domínio de si. As pessoas não têm domínio de si mesmas. As pessoas criam atritos, atitudes equivocadas. Eu gostaria muito que você pegasse, você que não tem feito nada, tem feito tão pouco, pegasse essa energia que você tem dentro da sua mente, esse potencial, e investisse para o bem da sua família, para o bem da sua sociedade, da sua universidade, do seu ambiente de trabalho. Sabe aquele trabalhador que ganha da empresa e que não é capaz, só sabe reclamar da empresa? Aqui a comida não é muito boa, aqui eu tenho benefício, mas eu queria mais, aqui, e não é capaz de criar uma estratégia e chegar aos superiores e dizer, olha, eu gostaria de cooperar, que fosse dessa forma, vai ser bom para a empresa. Hoje, graças a Deus, já existe todo um corporativismo que todo mundo já entendeu que dando boas condições de trabalho, receberão melhor qualidade de trabalho, enfim. Vamos continuar aqui no nosso texto. Inimigos do bem. Bispa Rosana nunca se viu tanto mal, é verdade. Mas tem pessoas que são amigas. Existem inimigos do bem, mas existem amigos do bem. Amigos, pessoas que vão aos hospitais levar amor, levar carinho, levar orações. Pessoas que cuidam das praças públicas como se fossem suas, e são, porque são de todos. Zelam e velam pela vida, no bem comum, querendo o melhor para todo mundo. Mais amigos dos prazeres, diz a palavra, do que amigos
de Deus. Diz a palavra, 2 Timóteo 3, 4, no finalzinho diz isso. Que hoje em dia as pessoas são infatuadas e mais amigas dos prazeres que amigos de Deus. Significa dizer o quê? Que hoje existem pessoas que se preocupam mais com aquilo que lhes dá prazer do que serem amigos de Deus, serem amigos do próximo, amar, viver. Lutar pela família. Você tem lutado pela sua família? Você tem feito a sua parte dentro desse conglomerado familiar? Você tem ajudado, cooperado? Tenho, ótimo. Se você tem feito isso, você será bem feliz, bem-aventurado, a sua família será uma família estruturada. Os dias são difíceis, diz a palavra. Sobrevirão tempos difíceis. Não é no Brasil, na América do Sul, não. Não é só aqui, não. É aqui na América do Sul, na América do Norte, na Oceania, na África, na Ásia, em todo lugar. Talvez o seu tempo difícil tenha chegado agora nessa crise financeira da Europa, onde as pessoas estão vivendo uma instabilidade emocional muito grande, não compram, não gastam, escondem seu dinheiro. Há um movimento, há uma energia, parece que negativa no mundo. Mas a Bíblia também nos assegura que haverá bom futuro. Um futuro auspicioso para quem? Para aqueles que são amigos de Deus. Para aqueles que sabem que Deus tem um projeto perfeito para as suas vidas. Jesus, em dado momento, diz, olha, eis que vos deixarei como ovelhas no meio dos lobos. Os lobos são tempos difíceis também. Mas há de haver no teu coração, que é amigo de Deus, que é filho de Deus, paz. O Senhor, Ele dá ordens aos seus anjos ao teu respeito. Essa semana eu estava lendo um artigo numa revista e o editor dizia assim, eu tenho um anjo da guarda que cuida de mim. E eu achei interessante essa colocação. Nós, evangélicos, entendemos que nós não temos um anjo da guarda que cuida de nós. Nós entendemos, à luz da Bíblia, que nós temos centenas de anjos que cuidam de nós. Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus dará ordens aos seus anjos a nosso respeito. Então nós não temos um anjo, nós temos muitos anjos que guardam as nossas casas, os nossos filhos, os nossos empregos, os nossos trabalhos, a nossa vida. Mas é necessário que nós permaneçamos sendo amigos, sendo filhos, sendo servos de Deus. Quer dizer que eu fico coberto por esses anjos? Sim. O que há muitas vezes são pessoas que gostam muito, eu gosto muito dos evangelhos, gosto muito de... Porque antigamente, muito antigamente, há uns 20 ou 30, 25 anos atrás, você dizer que era evangélico, e eu sou evangélica, graças a Deus, há 38 anos quase. Sempre fui evangélica desde que me entendo por gente, graças a Deus. Não seria outra coisa, não, eu sou feliz sendo evangélica. E dizer na faculdade ou no secundário que você era evangélico, nossa, era um tabu. O quê? Você é Bíblia, você é quadrado, você... Era bullying na certa. Mas hoje a sociedade sabe que em todos os lugares, no meio do legislativo, do judiciário, no meio do entretenimento, em todos os lugares, nós temos muitos, graças a Deus, evangélicos. Todo lugar. Você está me ouvindo? Não, realmente, no meu emprego tem muita gente evangélica. Eu não estou dizendo daquelas pessoas que se dizem evangélicas e se portam piores do que os que não são. Não estou falando. Estou falando das pessoas comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo, que são cristãs, que gostam de falar do amor de Deus. Hoje em dia, é um fato. Nós temos em todos os ramos da sociedade um povo evangélico. Graças a Deus.
Porque esses tempos difíceis que sobrevirão e já chegaram, em pleno século 21, 2013, junho, metade desse ano, esses tempos difíceis que têm assolado, essas guerras que nunca mais terminam, é uma, como eu disse ainda há pouco, uma energia negativa no ar, ela só não está pior, porque existe um povo evangélico, um povo cristão, que acredita que Deus pode guardar a cidade, a vida, a sociedade. Mas o apóstolo Miguel Ângelo, no domingo próximo passado, ele pregou sobre guardar, sobre construção, sobre construir. Como é que se faz para construir uma família? Né? Falou sobre o prudente e falou sobre o insensato. E uma das passagens bíblicas que ele usou foi, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu peço autorização ao Espírito de Deus para dizer, se o Senhor não guardar a nação, em vão trabalham os políticos. Se o Senhor não guardar a tua casa, a tua vida emocional, a tua construção, vai ser vã. Por isso que ser evangélico nesses tempos difíceis traz e assegura paz para a vida daqueles que andam tão necessitados de paz, precisando de proteção. Você sabia que quando você, e você com certeza, se é de Deus, você já deve ter tido N experiências a esse respeito. O que são essas experiências? Olha, eu estava passando no meio de uma assolação e o pessoal estava no quebra-quebra, não aconteceu nada comigo. Como tivemos o testemunho de uma amada irmã que sofreu um sequestro relâmpago, que teve que ficar 2 horas rodando com aquelas pessoas na cabeça dela e falando, e você vai morrer, e eu preciso de cartões, eu preciso disso. E essa irmã disse, olha, eu sou evangélica, eu sou cristã, eu não tenho dinheiro, vocês não vão levar nada de mim. Eu sei que vocês são pessoas boas, que estão com as mentes desvirtuadas. E ela começou a falar de Deus. E Deus, com certeza, ela estava em oração. E Deus a guardou, a livrou, ela chegou aqui na igreja sã e salva. Mas para que você seja guardado desses dias maus, você precisa ser amigo de Deus. Mas, bispo, o que é ser amigo de Deus? Amigo de Deus eu gosto de Deus, não. Aqui Paulo está dizendo que as pessoas serão mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Elas preferirão ouvir e se basear mais nas notícias alvissareiras do dia a dia e alarmantes do que ouvirem a palavra, por exemplo. O mundo vai ficar bonitinho? O mundo vai ficar colorido? O mundo vai ficar todo... Não, não vai. O mundo não vai ser transformado num paraíso. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus Cristo irá voltar para buscar o seu povo. Jesus vai voltar. Nós estamos ouvindo e temos falado aqui todos os dias sobre isso. O Senhor Jesus virá levar a sua igreja, os seus amigos, os seus filhos, os seus. E aonde você se aplica nisso? Você está vivendo mais amigo dos prazeres do mundo, das coisas do dia a dia? Você acorda, só no corre-corre, você só se preocupa com você. Paz. A Bíblia diz, aqueles que são de Deus, Deus os guarda e o maligno não lhes toca. Esse é um princípio evangélico, do Evangelho de Cristo Jesus. Então, se você é de Deus, você será guardado por Deus. Você será livrado do mal, sim. Vão vir coisas difíceis, vem para todos, amados. Todos têm noites de choro. Todo mundo tem. E muitas lágrimas, muitas vezes. Mas a Bíblia assegura
que a alegria vem pela manhã. Quer dizer o quê? Que as coisas se arranjam, se ajeitam, passam e você sai melhor. Você sai melhor para vivenciar o perdão, para dar o perdão, para receber o perdão, para andar mais uma milha, para dar a outra face. Não é dizer que perdoa. Não, peraí. Essa semana esses dias recebemos um e-mail de uma pessoa que diz assim, todo mundo está perdoado, eu tenho que perdoar, não sei quantas vezes. E voltava a pessoa em questão a falar sobre causas pessoais. Quando nós perdoamos alguém ou alguma situação, a Bíblia nos ensina a esquecer. Pega, resolve e lança no mar do esquecimento. E vive novidade de vida. Você que quer viver uma vida abençoada, protegida nesses dias, ter a sua mente aberta para receber os insights de Deus, para construir uma vida, mesmo nos lugares difíceis, você pode ter uma vida digna, se você mantiver a sua vida em foco com Deus. É o perdão que tem que ser exercitado? Perdoe e reconstrua. Perdoe e viva. Bispa, não é perdão, graças a Deus está tudo bem, mas eu ando vivendo uma depressão, eu sou uma pessoa deprimido ou deprimida, mas eu tenho tudo. Como assim? Joga fora essa depressão, isso é um ataque do século também. Hoje nós vemos crianças em depressão, crianças pequeninas. O que está faltando? Talvez o diálogo, os pais não têm tempo de dialogar, educar filho. Envolve trabalho. Talvez você não tenha tempo de falar com as suas crianças, de falar com seus filhos. É a hora de reformular a vida. Os dias maus sobrevirão, já chegaram na vida de muita gente, chegou no nosso Brasil, né? O gigante adormecido acordou. Esse gigante nunca esteve adormecido. Ele está bem de pé. Mas ele precisa de ser bem direcionado para que as coisas aconteçam favoravelmente. Não adianta só os outros apreciarem o nosso país e nós mesmos não darmos a ele o valor que ele tem. Isso tudo acontece quando? Quando você entende que a sua parte de cidadão tem que ser feita. Não é só quando você vai na urna e vota, não. É quando você, depois da urna, faz a sua parte e começa a exigir respeito. Nem que seja mandar um e-mail para os órgãos públicos, nem que seja fazer a sua parte. Porque as pessoas reclamam, as ruas estão sujas e elas são as primeiras a jogarem papéis no chão. Quando nós fazemos a nossa parte, nós temos a nossa mente limpa para dizer, eu posso exigir isto porque eu faço a minha parte. Eu costumo conversar muito isso, meu marido e eu, que nós temos um sentimento de dever cumprido. Eu fiz a minha parte. Nesta causa. Eu tenho convicção que fiz o meu melhor. Então, eu não posso fazer a parte do outro, nem o outro deve cobrar por eu não ter feito a parte do outro. Enfim. Esses 30 minutos passam tão rápido, nós temos tantas coisas para falar e falamos tantas coisas no dia de hoje. E eu quero encerrar dizendo a você, seja um servo de Deus. Dias difíceis sobrevirão, dias maus sobrevirão, dias de seca também, dias de aguaceiro também. Permaneça firme, firme na sua fé. Não desista da sua família, não desista daquilo que Deus tem lhe dado. Uma mente lépida, uma mente focada em Cristo. E lembre-se, nós não somos desse mundo. Tudo vai ficar aqui. Nós vamos embora para uma pátria celestial. O crente, o evangélico, o cristão, ele não pode viver indignado com esta terra, porque a Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Vamos então, neste mundo, fazer a nossa parte.
pagar os nossos impostos, cumprir o nosso dever cívico, mas acima de tudo, cabe-nos a nós promulgar e proclamar a pátria eterna, no qual Jesus Cristo é o Senhor. Isto começa aqui. Em meu nome pessoal, no nome do meu querido marido, apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo muita paz, proteção dos anjos de Deus na sua vida e uma vida feliz e abençoada para você e toda a sua família. Graça e paz. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.